é que eu fui adoecer com burnout agora, dentro desse mesmo trabalho, se eu sempre fui uma pessoa muito forte? Eu já passei por situações muito mais difíceis, um cenário de vida muito mais caótico e não adoeci. Hoje em dia, eu tô sem energia pra nada. É o pior momento da minha vida. Olá, meu nome é Felipe Tapias, esse é o canal Psiquiatria Baseada em Evidências. E hoje eu vou falar para vocês como pode você que adoeceu com burnout ter passado por situações muito mais difíceis estando no mesmo trabalho e não adoecer, ao contrário do seu momento atual, que apesar de sobrecarregado, não está passando por um cenário de vida tão caótico e você está completamente cansado e estafado, sem energia para nada. Nesse vídeo também eu vou falar para vocês como é que pode uma empresa, uma instituição física, um CNPJ ser responsável por esse seu adoecimento. O burnout, ele é uma doença ocupacional, como eu já falei para vocês nos vídeos anteriores, que foi vigorado no CID-11 como uma doença do trabalho, uma doença que está numa seção chamada Problemas relacionados ao emprego e ao desemprego. Portanto, o burnout, ele tem como característica você ter o adoecimento por uma má gestão, um tempo prolongado, exposto a uma situação de estresse, de uma demanda de trabalho muito intensa, acumulando funções. E o que é bastante importante é que precisam ser excluídos outras questões de estresse dentro da sua vida. Isso eu já comentei um pouco nos vídeos anteriores. Portanto, se o médico que está fazendo a sua avaliação observar que você está ali com uma centralidade de um problema relacionado a dinheiro, a questões financeiras ou a uma questão conjugal, ele vai considerar, vai avaliar bem se realmente você está com um adoecimento de burnout. Agora pensando então que o burnout ele tem como centralidade o seu trabalho, como é que pode uma instituição física fazer com que você adoeça? Retomando novamente algumas informações para a gente concatenar aqui as ideias. Então você, exposto àquele estresse intenso, começa a aumentar a concentração de radicais livres no teu circuito neuronal. Com esse aumento de radicais livres, você começa a se sentir mais indisposto, começa a dormir pior, acorda mais cansado e a pouca energia que você acorda, você dedica ao seu trabalho, fazendo com que você se sinta cada vez mais frustrado porque as horas que você não está trabalhando, você não consegue aproveitar como horas produtivas. A empresa tem uma dificuldade muito grande de conseguir fazer uma gestão em que ela não demande de você tanto tempo e tanto estresse, quando principalmente existe uma cultura da produção de fazer mais com menos, de metas cada vez mais arrojadas, de melhorar as margens de lucro de um trimestre comparado ao trimestre anterior. Tudo aquilo para aumentar o lucro da empresa, o que é natural, é o mundo que a gente vive hoje, é a forma como estamos inseridos dentro do mercado de trabalho. Apesar de ser um instinto natural das empresas manter cada vez margens de lucro maior, faturamento maior, isso precisa ser organizado de uma certa forma, com bastante competência, para que os funcionários, os colaboradores daquela empresa não acabem desmoronando. Então, como pode, se antes eu estava passando por um cenário de vida mais caótico do que o de hoje, estava com demandas de trabalho bastante estressante e atualmente que não estou passando por tudo isso, acabei estafando. Na verdade, além do estresse, além da sua exposição a toda aquela demanda intensa do trabalho, você consegue ainda se manter de pé, consegue acordar e seguir em frente, porque provavelmente por um longo período durante a tua carreira, você tinha algum propósito dentro da empresa. Você tinha fé, uma esperança, você tinha orgulho de trabalhar lá. E esse propósito, essa esperança, fazia com que você conseguisse seguir em frente, apesar de tudo que estivesse atravessando de difícil em seu meio. O que eu observo na minha prática clínica e o que eu discuto com alguns colegas médicos ou psicólogos é que, em algum momento, além da exposição prolongada do estresse, você passou por alguma situação em que acabou se frustrando muito com
com a empresa e perdendo esse mínimo fio que você tinha, que te segurava, que fazia com que você continuasse acordando com alguma disposição e energia para trabalhar. Você perdeu o propósito. A perda do propósito fez com que você desmoronasse, com que acabasse qualquer fé de conseguir seguir em frente, conseguir manter energia. Agora você não consegue mais pensar que aquilo faz sentido. Você foi frustrado por alguma situação em que eventualmente promoveram uma outra pessoa e você não foi considerado para essa promoção, ou mesmo tiraram aquele cargo que você almejava em ser promovido sem você esperar. Ou você precisava de alguma flexibilidade da empresa, adiantar um pouco as férias, aumentar um pouco o seu período de férias, você tinha uma expectativa de aumento, você cometeu uma pequena infração e tiraram aquele bônus tão esperado durante o ano. Esse também é um impacto bastante importante no acontecimento, na organização do adoecimento de quem está com burnout. E por isso que os gestores, o RH, a empresa precisa ter o cuidado para não perder aquele grande funcionário que se dedicou tantos anos fazendo um trabalho sempre incrível, em que em algum momento do período de trabalho, por qualquer situação mal manejada dentro da empresa, ele adoeceu. São pessoas que constituem empresa, e essas pessoas que fizeram uma má gestão fizeram com que você adoecesse. Essas pessoas, elas respondem pela empresa. Existe uma hierarquia, existe uma cultura dentro da empresa. Sim, existe a instituição que ajudou o seu adoecimento, mas as pessoas que constituem essa organização que fizeram com que você adoecesse. Quando a gente observa as situações de burnout, quando a gente dá esse tipo de diagnóstico, conversando com o paciente, avaliando bem, sempre tem por trás disso um gestor, um diretor que é a ponta responsável pelo adoecimento. Então, se você é empresário, se você é empresária, tome cuidado para não perder aquele seu funcionário de muito valor, que sempre se dedicou muito, sempre esteve ao seu lado, precisa de alguma flexibilização sua. Cuide das pessoas que são importantes para a sua instituição. O vídeo de hoje, portanto, foi um pouco mais rápido. Eu queria explicar um pouco melhor e um pouco a fundo no que está por trás daquela perda de propósito e na responsabilidade que o gestor, o diretor da empresa tem sobre o desenvolvimento do burnout, e também a cultura que a empresa traz, que faz com que aqueles cargos de liderança acabem tendo essas condutas distorcidas. Se você gostou desse conteúdo, considere se inscrever no canal, compartilhe com seus colegas que podem estar sofrendo com os mesmos sintomas que você está sofrendo, para que desta forma podemos continuar disseminando informações de qualidade.